Bom dia! Olá, estamos começando nossa segunda live dessa jornada de autoconhecimento, essa jornada de descobertas sobre o nosso comportamento, sobre as nossas emoções. Hoje nós vamos falar sobre a ferida do abandono dentro desse conjunto de lives, desses 5 encontros, em que estamos falando das feridas emocionais e também fazendo práticas de EFT para liberação emocional daquilo que tem relação com essa ferida, das memórias, das emoções, das sensações físicas que fazem parte da nossa vida a partir do momento que a gente sofre, que a gente acaba tendo essa ferida, né? E se você não viu a primeira live que aconteceu na semana passada, ela tá gravada aqui no meu feed, lá no da Gislaine também, que eu já vou chamar daqui a pouquinho. E é bem interessante você voltar lá e entender um pouco sobre a ferida da traição que a gente falou na semana passada. Então, esse conjunto de lives a gente organizou para mostrar para vocês e para ajudar vocês a identificar como que essas feridas estão na vida de cada um de vocês. E também para mostrar que quando a gente identifica que tem um comportamento relacionado a uma dessas feridas, isso não significa que você precise se comportar dessa maneira pelo resto da vida, ou que você está fadado a ser daquela maneira, né? Mas quanto mais a gente sabe sobre nós, quanto mais a gente sabe sobre o nosso funcionamento, mais recursos a gente tem para utilizar isso de maneira positiva, para transformar isso em algo que possa nos ajudar, possa contribuir para a nossa vida de maneira positiva. Então, falamos da traição na semana passada, hoje vamos falar da ferida do abandono. A Gislaine vai trazer mais informações sobre isso. Eu vou chamá-la aqui agora e aí nós começamos. Bom dia, tudo bem? Tudo bem por aí. Deixa eu só me ajeitar aqui. Estamos enquadradas. Deixa eu me enquadrar aqui. Seja bem-vinda, então, para a continuação aqui da nossa imersão, né? A gente percebeu que é um material muito rico, né? Uma imersão gratuita que nós estamos proporcionando aqui para as pessoas. E com certeza cada live vai complementando a outra, né? São assuntos que se relacionam, então é muito importante. Eu, no começo, até convidei as pessoas quem não viu, né, que visse a gravação da primeira, porque vai fazer muito sentido se tiver essa visão mais ampla, né? Com certeza, Fer, porque é isso que você falou, uma vai complementando a outra, né? Porque Uhum, todos nós temos um pouquinho de cada uma, né? exatamente. Umas são mais fortes, uma ou duas são mais fortes dentro de nós, mas a gente vai se perceber em um ou outro comportamento ali, você vai falar assim, nossa, aqui sou eu, né? Às vezes Uhum, com mais intensidade naquele determinado comportamento, outras vezes nem tanto. sim. Bom, Fer, eu não sei se você já se apresentou. Não, ainda não. Uhum. Você pode começar que daí na sequência eu me Então, apresento. tá bom. Bom, eu sou a Gislaine, eu sou terapeuta sistêmica, sou consteladora familiar, e o meu trabalho é acompanhar mulheres que desejam olhar com verdade, com profundidade para a sua história, para os seus relacionamentos, para que elas possam fazer escolhas mais conscientes e também se reconectar verdadeiramente com elas mesmas, porque é muito comum a gente se perder no meio do caminho. Então, a gente Uhum, voltar para dentro de nós. sim. Bom, eu sou Fernanda, também sou terapeuta, trabalho com constelação, com arte-terapia, com EFT, que a gente vai ter uma prática hoje aqui, e também com barras de axis. E também trabalho basicamente com mulheres, mas não somente, né? E Uhum. acho que todo mundo pode ter uma vida mais tranquila, mais plena também, a partir do autoconhecimento, né? Então é um processo que eu convido as pessoas a olhar para si, e com essas ferramentas, muitas vezes eu uso essas técnicas de maneira integradas, né? Então,
as barras de Axis podem complementar um trabalho de constelação, a arte-terapia pode complementar um outro trabalho, enfim. Sempre que possível eu gosto de unir as técnicas e percebo que os resultados são mais profundos e mais rápidos. Uhum. Eu tenho Muito que, eu bem. tenho que experimentar essa barra, ainda não experimentei, Ah, Fer. pois é. É muito Eu bom ainda tenho, essa é uma que eu ainda não conheço na prática. na prática. Mas vamos Bom, lá então, vamos falar sobre o que é a ferida do abandono, como que ela surge, então você pode ir então, colocando. Fer, essa dor emocional do abandono é uma crença enraizada que essa pessoa tem e que ela não dá conta sozinha. Ela vai, no decorrer aqui da live, a gente vai entendendo o quanto nós vamos falar de validação quando a Uhum, gente toca nesse assunto, né, nessa dor emocional. Então, ela tem uma crença enraizada de que sozinha eu não dou conta. Por isso que é uma mulher que sempre está precisando de uma confirmação, seja numa escolha, numa decisão, enfim, de uma confirmação, de uma validação. Olha, eu tô. O que que você acha? Você acha isso bacana? Será que eu faço isso? Por mais que ela tenha muita vontade, que talvez lá no fundo ela queira muito aquilo, mas ela precisa do outro para validar, para uhum. confirmar, porque ela É não se como sente inteira. ela não confia nas suas próprias decisões ou na sua própria intuição. Sim, também tem a ver com autoconfiança, né, Fê? Uhum, Então ela acredita que sempre vai precisar do outro. entendi. E como que nasce essa ferida, essa dor emocional? Assim como todas as outras, geralmente ela vem da infância. Uhum, Então, essa mulher, né, essa criança, ela se sentiu abandonada em algum momento, né? Ela sentiu que faltou ali um alimento emocional para ela, faltou uma nutrição emocional, uma nutrição afetiva para ela. E de quem que vem essa falta? São de figuras de autoridade que são os pais. E isso uhum. pode acontecer por vários motivos. Pode ser que os pais foram ausentes, que, né, essa questão de trabalho, de necessidade mesmo, né? Não que os pais quiseram fazer isso, a mãe ou o pai, mas Uhum. é a vida acontecendo. Sim. Só que a criança sentiu esse abandono, Uhum, né? Que mais? Às vezes a perda de um dos pais, a partida uhum. de algum deles, a separação, às vezes algum caso até que ficou internado, teve que ficar, né, Teve mãe que ficar ou a longe um própria tempo. criança. Uhum. E já na infância, quando isso acontece, se nota esses sintomas, tipo assim, é uma criança que fica mais insegura, já se notaria isso durante a infância? Ou isso só aparece lá na vida adulta, será? Eu acredito que isso vai desenvolvendo. Eu acredito, Uhum. assim, que se for uma mãe com um olhar mais, né, que já tem esse olhar mais clínico, vamos colocar assim, ela já vai percebendo, né? Sim. Uhum. A gente já vai percebendo. Também numa família que tem muitos irmãos, por exemplo. Uhum. Precisa de dividir a atenção, né? A mãe se vira nos 30, então. Só Sim. que não importa. A criança, faltou para a criança, faltou para aquela criança. Uhum. Né? A gente falou isso também na outra live, né? Que não são situações em que o adulto, por exemplo, deixa conscientemente a criança sozinha ou abandonada ou coisa parecida. Mas às vezes é só, como tu disse, a vida acontecendo, só Sim, que esse trauma ele acontece a partir da visão da criança, né? Ela se sentiu dessa maneira. Não quer dizer que a situação exatamente. foi exatamente tão grande, vamos dizer assim, né? Mas quem Exatamente. vai carregar a memória é a criança, né? Quem vai carregar isso é a criança. Exatamente. Cada um é de um jeito, né, Fer? Às vezes, para aquele irmãozinho, ele sentiu muito aquilo, o outro já não sentiu. Cada Uhum, um de um jeito, né? Vai processar de uma forma. Então, tem essa questão muito forte que faltou a afetividade, a atenção, o acolhimento uhum, para ela, e ela vai trazendo isso para a vida adulta. E todas essas sensações da infância remetem a isso. Eu fui abandonada. uhum. Eu fui abandonada. Para ela tá certo, né? É isso. Aham, Uhum.
E como todas as outras dores emocionais que a gente vai trazer em cada imersão, em cada live, cada encontro, cada esses sintomas, vamos colocar assim, ou máscara, esses sintomas que a gente vai desenvolvendo de acordo com cada dor emocional, é de acordo com a intensidade que foi sentido, Uhum. né? Sim. E de acordo com essa intensidade, vai desenvolvendo a espessura dessa máscara ou dessa armadura desses sintomas. É por isso que muitas mulheres vão se identificar não tão com comportamentos assim, se pensa assim, não é que eu desconfio tanto, como é que é? Não confio tanto em mim, Uhum. né, da questão de, sempre perguntar para o outro, tanto que eu recebi aqui, não sei, acredito que você também, Fer, das perguntas, Uhum. você precisa da confirmação do outro, saber da opinião do outro, às vezes sim, nem sempre. Nem sempre. Então, Uhum. porque essa dor emocional não é tão latente, tão forte dentro de você, Uhum. né, então, E a pessoa, a mulher adulta, então, ela fica com esse receio de sentir essa dor do abandono novamente, né? Então, como é que ela se comporta geralmente nos relacionamentos, né? Tanto no relacionamento amoroso quanto até numa relação de trabalho, ou nas amizades, assim, quais são os comportamentos que geralmente se mostram a partir dessa situação? Eu separei aqui trazendo aqui em algumas áreas da vida, mas no trabalho, ela é uma mulher que mesmo ela sendo muito competente, ela ainda vai duvidar dela mesma. E Uhum. quando ela está nesse lugar de duvidar dela mesma, ela não vai ter segurança para cobrar o valor de equilíbrio, o valor justo ali do que ela possa oferecer. É uma Uhum. mulher que aceita, às vezes, até algumas condições que não fazem sentido para ela, por exemplo, não está muito bacana o horário que me foi proposto, mas ela aceita, porque ela tem também muito problema com a questão de dizer não, de limites, porque ela não quer, Uhum. né, tudo vai remeter ao abandono, porque assim, se eu disser não, o outro pode assim não gostar, ou pode sei lá, levando para o trabalho, me demitir, Pensar, escolher outra uhum. pessoa, e daí o que acontece? Eu sinto Abandono. abandono de novo. Tudo vai levar para esse caminho aqui. Uhum. Então, ela tem dificuldade de cobrar pelo próprio trabalho, pelo valor que de equilíbrio, o valor justo, porque ela teme perder o cliente. E muitas vezes ela então ok, para não perder esse cliente que vai para o abandono, ela até cobra um valor, né, mais baixo, um valor que não é o que ela Uhum. gostaria, o valor justo, e aceitando qualquer condição. Porque ela tem, assim, gravado dentro dela, é melhor aceitar isso do que ir embora, do que eu perder esse Uhum. cliente. A palavra perder, a palavra ir embora, são palavras, assim, muito fortes para ela. Tem um Sim. significado muito forte. E então, ela aceita demandas extras, às vezes horários, atividades que não cabem a ela, mas ela aceita. Uhum. Uhum. Busca sempre por validação. E o que você acha? Ela tem uma certa necessidade que o gestor ou o par dela, né, a pessoa que está ali do lado, esteja validando ela. Nossa, que Uhum. legal, que bacana. E se não, ela não tem esse retorno, esse feedback, ela se ainda tem insegura. Será que eu estou indo bem? Será que isso? Será que eu tenho que fazer mais? Uhum. Porque a questão da validação é muito forte dentro dela. Imagino também que então ela tenha dificuldade de fazer coisas sozinha. Assim, eu digo de pegar uma empreitada e fazer sozinha, decidir fazer alguma coisa sozinha. Ela prefere estar em grupo ou não necessariamente? Olha, Fer, não tenho, acho que não necessariamente, só que ela vai Tá. precisar de alguém que a valide, Que a valide de qualquer forma. Uhum, de sim, qualquer forma, independente dela fazer sozinha uma atividade, um entendi. projeto, ela precisa de alguém sempre ali, o que você está achando? Uhum, Será que eu faço isso? Ela pode fazer, mas tem que ter ali um sol na vida dela, vamos colocar assim, sim. sabe? Uhum, Ela tem muito forte dentro dela a síndrome da impostora, uhum, essa dor emocional, né, traz muito forte essa síndrome, porque ela acredita que ela nunca é suficiente. uhum, Sempre vem a questão do outro, do outro.
E aí traz muito também, como ela não se sente suficiente, tem a síndrome da impostora, ela sempre tá, eu preciso, com uma sensação de precisar de mais alguma coisa, porque ela não se sente é, capaz, ou já tem todos os recursos, daí ela vai naquele, entra naquele lugar de, nossa, acho que eu preciso de mais esse curso, mais esse Uhum. livro, mais esse conhecimento. Acha que nunca tá pronta, ou que aquilo que ela Nunca tá tem não pronto. é, tipo, não vai fazer diferença, né? Na Sim, Fer, vida dos outros. porque o poder pessoal, a autoestima dela é baixo. Ela precisa Uhum. trabalhar muito, muito o poder pessoal dela. E, claro, como nós já falamos, tem intensidades nisso, né, Fer? De Sim. acordo com a dor emocional que cada uma possa vir a sentir em relação ao abandono. Uhum. Então, ela também ela trabalha muito com o intuito de ser reconhecida, de ser vista. Uhum. Né, de que alguém avalie, nossa, que bacana, que alguém elogie, que alguém fale, ó, oh, que legal o teu trabalho, ou você está no caminho certo, algo assim. Então, das cinco dores emocionais, né, que é o abandono, traição, injustiça, humilhação, essa dor emocional do abandono é onde a mulher mais se vitimiza, é onde ela mais se coloca Uhum. num lugar de vítima, porque, e aí, nesse lugar de vítima, ela acaba dramatizando as histórias, o que acontece com Uhum. ela, né? E quem dramatiza, sempre conta alguma coisa dramatizando, o que que no final das contas ela quer? Ela quer ser vista, ela quer chamar Sim. atenção. Ela, tipo, né, erguendo aqui a mão, olhe para mim, Uhum. né? Por Uhum. favor, olhe para mim. E aí anda muito junto com o papel da salvadora, porque no fim das contas o papel da salvadora também quer isso, quer esse reconhecimento. Olha, Uhum. eu ajudei, eu resolvi tal dificuldade daquela outra pessoa. Uhum. Porque ela vai se sentir importante, ela vai se sentir vista, ela vai ter atenção, tanto a vítima quanto a salvadora. Então, às vezes, ela anda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas muito mais forte nesse lugar de vítima. Sim. Uhum. Na E maternidade, não pode continuar. eu ia já entrar na maternidade, falar sobre Sim, sim, pode filhos. entrar. Uhum. Então, é uma mulher que ela é acolhedora, ela é cuidadora, Uhum. porque vínculo é uma palavra muito forte quando a gente fala dessa dor emocional, porque vínculo é o que ela sentiu que faltou lá atrás. Então, com os seus, ela tem muito forte isso, nossa, eu preciso deles aqui perto, né? Eu Uhum. não quero que isso aconteça com eles, eu não quero que eles. Quer dizer, na verdade, ela nem sabe, né? Muitas vezes ela nem sabe que Sim, sim. carrega, traz essa dor, mas inconscientemente tá ali, É gravado esse isso. funcionamento, né? Para evitar, Exatamente. então, viver de novo, ela é muito acolhedora para que as pessoas que ela consegue manter perto, que ela mantenha, né? Sim, sim, porque ela não quer perder esse vínculo, vamos, né? Uhum. Uhum. Então, é uma mãe que tem todos esses, tem é uma super mãe coruja, mas Uhum. ela também carrega muito forte a questão da culpa, a culpa materna aqui, tão conhecida, né, Fer? Porque quando ela está fazendo algo por ela, ela sente assim, nossa, eu não estou me doando, eu não estou perto, eu não estou, sabe? Sim. Então, ela tem mais forte ainda essa questão da culpa materna. E toda criança vai passando por fases de que vai tendo a sua independência, né? Uhum. Vai, mamãe, papai, vai Eu que diga, adolescente, exato, tô viajando sem os dois, né? uhum, Então. Então, normal, fases da Uhum. vida, né, Fer? Só que essa mulher, quando tem essa dor muito forte, ela sofre mais com essas fases, com esses encerramentos de ciclo, esse amadurecimento desse filho, né? Porque o filho vai criando a independência dele, então é muito difícil para ela, porque isso remete ao quê? Despedida, Sim. a partida, né? Quando o filho sai de casa, quando o filho começa a namorar, enfim, todos o que faz parte da vida, Uhum. a vida acontecendo, né? E ela também se coloca muitas vezes por último, por se doar tanto esse lugar de mãe, ela se doa demais, então às vezes ela até esquece dela. Uhum.
E é uma, talvez não, acho que é inconsciente, né? Essa pessoa se transformar nessa pessoa doadora e acolhedora, e para a gente perceber como naturalmente, né, as coisas vão se equilibrando. Então ela sentiu a dor do abandono e ela não quer mais sentir, mas ao mesmo tempo ela faz algo que é bom para as outras pessoas, né? Que é para as pessoas que estão ao redor ali, que é ser uma pessoa mais amorosa, provavelmente tentando não gerar essa dor do abandono em outras pessoas, né? Só que imagino também que isso pode chegar num nível de ser sufocante, assim, de ser uma pessoa muito acolhedora, muito ou não. Tem também, porque tem a questão da hipervigilância aqui, né, Fer? Uhum. Não no sentido de controle, mas no sentido, assim, de não perder o vínculo mesmo. Sim. Uhum. Uhum. E veja, Fer, ela entra nessa dinâmica, nesse comportamento dessa mãe acolhedora, tudo, não porque ela não quer que o outro que o filho não sinta essa dor, Uhum. mas pode ser que seja isso, mas mais forte é porque ela não quer sentir essa dor Sim. novamente. Uhum. Uhum. E aí é muito forte uma emoção, né, que você trabalha as emoções no FT, né, que a Uhum. gente vai fazer logo em seguida, é muito forte a tristeza quando a gente fala da dor do abandono. Uhum. E trazendo para o nosso olhar sistêmico, que nós somos consteladoras, por que é tristeza? Porque como ela sentiu lá atrás o abandono, assim, faltou algo. O quê? Né? Um amor não, uma atenção, Uhum. algo emocional. De quem? Dos pais. E quem que. Só que não tem como nutrir de outra forma o que nossos pais podem nos dar. E aí Uhum. ela fica buscando em outros relacionamentos, em outras relações, às vezes em outras coisas, esse vazio que ela sente dentro dela. E ela não vai entender que isso é um vazio e que isso é uma tristeza. Não, é só uma sensação, nossa, falta algo. Sim. Agora, quando você já tem consciência, como nós estamos trazendo aqui, é diferente. Uhum. Então, às vezes tá tudo bem, tá lá no momento, tudo certo, e de repente vem aquela sensação estranha. É Uhum. exatamente isso, é esse vazio que ela sente. Então, tem muito essa questão de altos e baixos também. Sim. Quem tem muito forte essa dor emocional do abandono. É interessante isso que você colocou, né? A gente vê bastante isso na constelação, né? E existe esse entendimento de que aquilo que eventualmente a gente não recebeu dos pais, ou que acha que não recebeu, não adianta a gente buscar em outras pessoas, né? Então é um trabalho profundo e tudo mais, porque a gente esperava como criança que viesse deles. E a gente não tem consciência disso, né? Só fazendo um trabalho realmente de autoconhecimento e de aprofundamento, que a gente Uhum, percebe que muitas vezes vai estar procurando esse amor ou essa proteção, ou qualquer palavra que seja, né? uhum, Vai estar procurando no nosso companheiro, nas amizades, no chefe, no trabalho, na equipe de trabalho, qualquer coisa assim, né? E uhum, quando, na verdade, é uma dor, é uma coisa que está faltando que deveria ter vindo lá de trás. uhum. Então, Exatamente. quando a gente consegue identificar e ter consciência disso, fica mais fácil de saber direcionar essa expectativa ou de lidar com essa expectativa e acomodar as coisas, né? Porque a princípio, exatamente isso, por isso que a gente, né, traz muito isso, o autoconhecimento liberta, porque se você não tem entendimento nenhum, você vai ficar com essa sensação de estar faltando algo, e vai ficar olhando para aquilo, para o presente, né, o que está faltando aqui? Sendo que não é o que está faltando aqui, é o que faltou lá atrás. Uhum, E com quem aconteceu essa falta? E também não se uhum, trata de jogar na conta dos pais, né? O que acontece uhum. daí é um processo de você fazer esse acolhimento da tua infância, da tua criança interior, enfim, é um processo mesmo. E tendo E esse conhecimento, né, percebendo e entendendo que as coisas vêm de lá de trás e a gente consegue também ter uma ideia de o quanto os nossos pais
podem ter essa ferida também, né? E fizeram muito mais do que nos deram muito mais do que receberam, né? Então, quando a gente entende que não somos o centro do universo, né? E que não é que tá todo mundo contra nós, fica mais leve e a gente para, ou pelo menos diminui bastante o julgamento, né? Principalmente em relação aos pais. Sim. E aí, Fer, entra também desse olhar sistêmico os padrões. Muitas vezes, uma dor emocional muito forte minha, pode ser que já começou ali na minha mãe, no meu pai, né? Ou mais para trás ainda, né? Ou mais para trás ainda. Uhum. Uhum. Então, trazendo para os relacionamentos afetivos, essa mulher, ela muitas vezes, ela suporta muita coisa. Mesmo não Uhum. estando bom para ela vai levando. E dependendo da intensidade que você tem essa dor dentro de você, você até pode entrar em relacionamentos tóxicos, essa mulher, e ela não consegue se perceber num relacionamento tóxico, ela demora para ter essa consciência, porque Uhum. ela vive nessa cegueira, porque é tão importante para ela manter esse vínculo do que ela terminar essa relação, porque terminar, encerrar, despedida, abandono, volta para Vai, aquele lugar vai novamente, mexer né? naquela ferida. Aham. Sim, então é como se no cérebro emocional dela, perder o vínculo é mais doloroso do que eu estar aqui nesse relacionamento tóxico, mais ou menos isso. Uhum. Muito Então, bom. ela acredita que o outro é mais importante, ou que, sabe, é como se o outro sempre fosse uma extensão, sempre o outro, é muito voltada para o outro. Uhum. Então, e esse outro, ele, dependendo também de quem ela possa vir a se envolver, né, Fer? Porque às vezes, digamos, nesse relacionamento tóxico, você pode encontrar uma pessoa que seja um narcisista. Uhum. Aí é complicado porque ele vai, ele vai cercando essa mulher mais Sim. ainda, né? E essa mulher vai realmente entendendo que esse homem é uma extensão dela e ela precisa todo o tempo estar sendo validada por ele e ele vai fazendo esse lugar, esse papel. E ela também precisa satisfazer ele para que ele não a abandone, enfim, vira um bolo, né? Um bololô só, Sim, sim, com né? certeza. Então, essa mulher, ela tem uma sensação de que o mundo deve a ela, Uhum. né? De que o mundo deve a ela, mas, na verdade, ela sente que o que é não é o mundo, é como se os pais ainda vivessem a ela, só que ela não, né? Ainda é Ela não tem inconsciente essa disso. consciência. Aham. Não tem essa consciência, então ela fica nessa sensação de vazio, de falta de insatisfação, necessidade de validação, baixa autoestima, falta de amor próprio, a questão do poder pessoal que tem que ser trabalhado muito forte, quem se Uhum. identifica com essa dor, ela também tem a questão assim do vitimismo que a gente trouxe aqui, que é algo assim, como eu falei, das 5 dores emocionais, é, a vitimização é muito forte para quem tem mais Uhum. latente essa dor emocional. Porque ela sempre vai estar acreditando que essa dependência emocional que ela sente no final das contas é que ela acredita que o outro, ela precisa do outro para se sentir inteira. Uhum. Sempre esse olhar para o outro. Entendi. Não sei Então, se você percebe algo, Fê, nos teus processos, nos teus atendimentos em relação a isso muito sim, forte. sim, eu consigo identificar, lembrar de alguns casos em que realmente a pessoa não se sente inteira, né? Não se sente, eu acho que capaz, assim, de colocar limites, talvez, né? Quando. Limites em si mesma, né? Eu digo, no De sentido todas as de formas, limites, né, Fê? Uhum. não só limite no que os outros fazem com ela, mas no que ela, tipo, no que ela faz com ela mesma, né? Então, a questão da tristeza, assim, é bem profundo, né? Porque aí as pessoas vão se ligando a outras pessoas, né? Seja em qualquer área da vida, em qualquer tipo de relação, sempre buscando tapar esse buraco. E aí, para tapar esse buraco,
acaba aceitando, né, situações e comportamentos, enfim, que não agradam, mas que evitam o abandono, né? É Exatamente, fazendo tudo para que não se viva aquela dor de novo. exatamente. Eu vejo muito isso assim na questão dos limites também, Fê. Os Uhum, limites das relações, né? De falar o não, eu não quero, falar o que faz sentido, o que não faz, às vezes faz para agradar o outro, ou porque não quero uhum, é, é, ficar ali desconfortável, e tudo é um jeito, né? O jeito que se fala. uhum. Então, essa Sim. questão de limites eu vejo bastante também. E o abandono traz esse autoabandono no fim das contas, porque como você sempre está com esse olhar para o outro, você se abandona de alguma forma. E aí Sim. você abandona o quê? Às vezes abandona os teus limites, às vezes os teus sonhos, os teus projetos, ah, né, o que você quer fazer, o que faz sentido para você, porque você está com esse olhar voltado para o outro. Uhum, uhum. E aí é uma virada de chave muito grande quando você tem esse conhecimento que a gente está trazendo nesses encontros, porque você sabe, pera, mas então vamos olhar para isso. Tem um porquê. Ó, o biju fervendo aqui, ó. Tem um porquê. Sim. Uhum. Essa falta E, não é de agora, essa falta é lá de trás. uhum. E você trouxe, né, que a pessoa acaba se transformando, né, nessa, por exemplo, nessa mãe acolhedora, enfim, uma pessoa que quer ajudar, que quer, enfim, quer criar vínculos, né? E Exato. então, na verdade, isso não é uma coisa negativa, essa característica, né? A não ser que Sim. ela seja usada só para tapar esse buraco, né? Mas uma pessoa que é acolhedora, ela pode usar isso como uma característica boa no trabalho, enfim. Sim. Então, o que que, porque todas as feridas, né, se alguém não viu a primeira live, a gente já falou sobre isso também lá. Cada uma dessas feridas, ela é uma dor, é uma ferida, né, que tá ali na gente, mas ela também faz com que a gente dê um jeito, né? Tipo, ela acaba trazendo um recurso que a gente pode aproveitar na nossa vida. Então, o que que essa ferida do abandono pode trazer de bom, assim, qual é o recurso que, se bem trabalhado, pode ajudar essa pessoa a sair dessa dor e ser uma pessoa melhor, enfim. Bom, Fer, é importante, é isso que você falou. Todas as dores emocionais que a gente está trazendo aqui em cada encontro, elas vão trazer todos esses sintomas, esses comportamentos, Uhum, né? Aí que a gente traz um pouco mais, fala um pouco mais deles, que é para você se reconhecer, se perceber, e como nós sempre estamos falando, é de acordo com a intensidade do que você viveu, do que você sentiu, experienciou, você vai ter mais ou menos, se identificar mais ou menos nesses uhum, comportamentos, nesses sintomas, mas e os recursos vêm junto. E é importante que você entenda que você pode seguir com esses recursos é, sem deixar que esses sintomas fiquem à frente, ou que uhum, caminhem junto ali com você. Não é que você vai, né, nossa, não vou ser mais assim, não. Essa foi a forma que você encontrou de sobreviver emocionalmente. sim. Então, os recursos que essa dor emocional vai trazer é exatamente isso. Uma pessoa muito acolhedora. Uhum, Daí eu trouxe aqui a questão da maternidade, porque na maternidade tem muito isso, acolhimento. Mas ela vai ser uma pessoa acolhedora no trabalho, no círculo de amizades, em casa, uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito empática, uhum, é uma pessoa que vai ter muita facilidade para criar vínculos. uhum. Então, isso são coisas boas, né? Que Sim, mesmo que a pessoa descubra que por trás desse comportamento que para ela é natural existiu e existe ainda uma dor, isso não significa que esse comportamento não é bom, né? E sim, ela sim. pode, inclusive, intensificá-lo, fazer com que ele seja mais consciente, né? Que os vínculos sejam criados de maneira mais consciente, que o acolhimento, a empatia seja mais consciente, porque essa é uma das características boas dessa pessoa, né? Sim, sim, exatamente, Fê. E todos esses sintomas, esses comportamentos que a gente trouxe, existem porque ela tem ganhos secundários com isso, que é receber atenção, né? Uhum, Ela se sentir vista, se sentir importante, ela manter o vínculo,
Uhum. São coisas que ela sente necessidade, mesmo que inconsciente. Sim. E é Se o muito pessoal... engraçado, é claro que a gente tem que sempre olhar pra gente, mas aí a gente começa também a perceber nas nossas relações, né? Quando a gente vê, nossa, aquela pessoa sempre, realmente ela sempre está me perguntando, né? Ah, Uhum. gostou? Ah, tá bom. Isso daí você já começa a pensar, ah, aquela ali tem a dor emocional do abandono. E você começa até às vezes até entendendo aquela pessoa, você já pode mudar a forma de se relacionar com ela Sim, de uma forma sim. positiva, porque você já Uhum. tem mais consciência de como que as coisas são, de como que os Uhum. comportamentos, nesse Sim, sim. sentido. Muito interessante. Se o pessoal que está aqui ao vivo se reconheceu em algum ponto, ou percebe que, né, que já conviveu com alguém que tem esses comportamentos, ou se quiser fazer alguma pergunta também, pode colocar aqui que a gente vai conversando e compartilhando. Exatamente. E assim, encaminha essa live para quem você acha que possa fazer sentido. Assistam, gente, esses encontros que nós estamos proporcionando, porque realmente são encontros que a gente está trazendo muita riqueza de conteúdo, não só de conteúdo para você entender, mas para você ter consciência, entender o caminho e a prática que a Fer vai Uhum. trazer aqui no final, que realmente é muito profunda, né, Fer? O FT, Uhum. a último encontro que você fez, assim, nossa, foi bem, bem forte, assim, a prática que você trouxe. Até para a prática é interessante que se quem tiver ao vivo quiser colocar sobre emoções que tenha percebido já em momentos em que sentiu esse abandono, né? Independente de você saber quanto por cento você tem dessa ferida, Uhum. né? Mas além da tristeza, né? Que a Gi colocou que é uma das principais emoções, né? Então, quando você se sente vitimizada, quando você está nesse lugar de vítima, por exemplo, o que vem além da tristeza, né? E até a gente falou na semana passada, né? É importante trazer agora, o corpo mostra de alguma maneira, Gi, tipo, essa tristeza se mostra no corpo de que maneira? Porque outro dia nós falamos que na traição, Qual que é o portal da alma, Fer, do nosso corpo? os olhos. Uhum. Uhum. Você Os vê a olhos, você tristeza vai ali. nos olhos da pessoa, aham, Uhum. você olha assim, você não sei se você já percebeu, tem nossa, parece que ela tem um olhar triste, sabe? É Sim. nos olhos que a gente vê isso. Uhum. Uhum. Que na semana passada, né, falando da traição, você falava que a pessoa fica muito rígida, né? E aí tu Sim. sente a pessoa rígida fisicamente mesmo, né? Uma pessoa que não tem flexibilidade, literalmente. Uhum. 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 Então tá. É, Você tem mais assim, alguma coisa aí ou a dos gente já vai. sintomas, eu trouxe aqui, foi dos sintomas físicos, algumas Tá. observações que eu achei Aham. interessante trazer. Então, como tem muito forte essa questão de altos e baixos, de tristeza, às vezes ela vem crise de choro, Uhum. ansiedade, essa sensação de vazio, uma sensação de aperto no peito, tudo remetendo a essa tristeza, sabe? Uhum. Uhum. Então, é muito importante, por fim, né, que essa mulher trabalhe limites, poder pessoal, ela se perceba, ela olhe para a questão do alto valor dela, Uhum. né, e que ela comece a olhar mais para si do que para o outro. Sim. E A questão é desse alimentar abandono. essa autoestima, né? Na verdade, se reconhecer mesmo, né? Perceber todos os potenciais e o conhecimento e as capacidades que a gente tem, né? Que não precisam que o outro valide, né? Sim. E aí, Fer, o que eu percebo também nessa dor emocional aqui, que essa mulher, para fazer esse trabalho interno, esse processo de transformação, ela vai ter que lidar muitas, mas muitas vezes com a culpa. Ela vai ter que Ah, sim. aprender a lidar com a culpa. Uhum. Com a culpa de começar a olhar mais para si, com a culpa de começar a colocar limites, com a culpa de se sentir desconfortável em falar não, da questão dos limites. Uhum. Ela vai começar a ter que se perguntar mais, fazer perguntas mais para ela mesma, e se perceber, nossa, mas por que?
primeiro dá para você começar olhando para as suas relações, onde que eu me percebo mais precisando de validação. É no Uhum. trabalho, é no relacionamento, é na família, sabe? Esse sentido, ela vai ter que começar a se olhar, ter esse olhar. E provavelmente daí esse trabalho de olhar para si, tomar mais consciência disso tudo, vai fazer com que talvez ela até mude essa intensidade de ser acolhedora, porque até agora ela estava sendo de maneira inconsciente, não que ela deixe de ser acolhedora, mas talvez ela direcione de uma maneira diferente ou administre essa característica positiva de ser acolhedora, empática e tudo, não só para cuidar da sua ferida, né, mas sim por ser isso de maneira mais consciente, né? Então, com certeza, daí ali também pode gerar culpa, né, nesse movimento Uhum, de fazer uhum. diferente aquilo que ela vinha fazendo já Sim. É naturalmente, né, normal, porque automaticamente. sim, e você pode ter certeza, se você tá com essa sensação de culpa, é um amadurecimento que está acontecendo aí com você. Uhum. Eu também trago muito isso, é você suportar essa culpa, Sim. sustentar, né, tá na modinha, né, fala sustentar, essa palavra, mas tem a ver exatamente com isso. Uhum. Você sustentar o desconforto, o que que é o desconforto? Lidar com a culpa e você tá olhando para você, né? Sim. Voltando a olhar para você, porque daí por uma vida inteira os outros se acostumaram, mas É, como assim? O que está essa, acontecendo? O essa é a que questão, está né? acontecendo com essa louca, com essa mulher? Que tu Não, vai gente, isso mudar um comportamento que também está beneficiando os outros, né? Então, até as coisas se reorganizarem, né, vai gerar essa estranheza e essa culpa, né? Mas é necessário se você quer sair desse lugar, né? Se você quer dar um passo adiante, né? Subir um degrau nesse seu autoconhecimento enfim, ser uma pessoa mais inteira, né? nossa, adorei, exatamente, uma pessoa mais inteira, porque exatamente, Fer, inteira, porque essa dor emocional vem falar muito do outro, é Sim. como se o outro fosse a tua metade, e Uhum. quando você, né, para, eu sou inteira, não preciso do outro para me completar, exatamente Uhum. isso. Sim, sim. E Muito bem. uma pergunta, Fer, por fim, que eu achei bem interessante trazer aqui, que essa mulher pode se fazer, né, diariamente, no final do dia, enfim, para que ela já comece a ter mais, que fique mais fácil dela se Uhum. perceber, tá, em que momento do dia, em que momento hoje que eu acabei me abandonando? E quando a gente traz essa Interessante. pergunta por exemplo, em que momento do dia que, por exemplo, eu não falei algo que eu gostaria de ter falado? Em que momento do dia em que eu aceitei algo que eu não queria? Em que Interessante. E daí momento tu tá fazendo uma pergunta em relação, tipo, às últimas 24 horas, né? É difícil de porque daí esquecer, né? Tipo, tu vai. Aham, fica sim, mais sim. fácil de se perceber, né? Foi porque senão fica assim meio abstrato e, né? Uhum, Em que sim. momento do dia que eu ignorei, por exemplo, o meu cansaço? Quando você ignora o teu cansaço, você não está respeitando um limite do teu corpo, por Do teu exemplo. corpo. Sim. Uhum, Então, algumas perguntas que são essas aqui que eu acho que já é um bom começo. uhum. Tá bom. Aqui também tem uma cachorrinha dando sua participação. Eu ouvi agora. É. Então, vamos para a prática? Ou você quer colocar mais alguma coisa? O que você Não, acha? pera, Podemos ir? já deu para Uhum. entender e eu acredito que muitas mulheres vão se identificar aqui, como eu falei, mais ou menos Sim, nesses comportamentos aqui. Eu mesma já me identifico aqui em alguns deles. E é isso, a gente ter autopercepção, uhum. ter essa clareza já é um baita de um caminho andado. O processo Sim. continua. Eu me identifico um pouco mais com essa do que com a da semana passada. Conforme você vai falando ali, a gente vai, então, por isso a Hum. importância, né, de todo mundo ver todas as lives, porque daí sim vai ser um entendimento mais completo, né? Interessante você falar isso, Fê, porque essa dor emocional do abandono, ela, às vezes, ela é muito confundida com a dor emocional da rejeição, né? Uhum, Que no caso da rejeição, o sentimento, a sensação que essa pessoa tem é que eu não fui desejada. uhum, Já do abandono, ela sente que ela foi deixada de lado.
Sim. Ela foi deixada sozinha, sabe? Uhum. Mas às vezes tem uma confusão ali dessas dores emocionais. E a Uhum. próxima é a dor emocional da É a rejeição, dor né? da Que é o rejeição. próximo ponto. Uhum. Muito bem. Então tá, então nós vamos fazer agora uma prática de EFT, que é a técnica de liberação emocional, em que nós vamos liberar essas memórias, essas emoções que estão guardadas dentro do nosso corpo, que tem relação então com essa ferida emocional, né? Então a Gi falou sobre a questão dessa insegurança, dessa baixa autoestima, da tristeza, tudo isso são sintomas, né, e emoções ali que estão relacionadas com essa ferida. Para quem não conhece, a EFT é uma técnica energética muito simples, no sentido de que é muito fácil de fazer, inclusive ela é auto-aplicável, você pode depois repetir essa live outras vezes, se essa prática fizer sentido para você, e também mudar as falas para que ela fique adequada àquilo que você está sentindo. Então, nós usamos, a técnica consiste em bater com a ponta dos dedos, fazer leves toques em alguns pontos do corpo, que são pontos dos meridianos do corpo, onde a nossa energia vital circula. Também são pontos que a acupuntura usa. Então, a EFT também é chamada de acupuntura sem agulhas, porque a gente usa a ponta dos dedos. Então, nós vamos tocando nesses pontos e vamos falando aquilo que nós queremos liberar, aquilo que nós queremos limpar. E no final, aqui a gente vai fazer uma prática um pouco mais rápida, né? Fazemos talvez 2 ou 3 rodadas limpando isso. No final, nós fazemos mais 1 ou 2 rodadas, colocando coisas positivas. Então, ela serve também para uma reprogramação. Então, se eu estou limpando a memória da tristeza, eu posso me reprogramar para ser uma pessoa mais alegre, mais disposta, mais positiva, enfim. Então, a prática, ela serve para essas duas coisas. Primeiro, a gente limpa e depois a gente pode reprogramar. Porque é como se nós estivéssemos abrindo um espaço energético dentro do nosso corpo e para aquele espaço não ficar vazio, a gente coloca coisas boas lá. Então, funciona mais ou menos assim. Então, é super simples. Eu vou fazendo aqui, vou batendo nos pontos e vou na primeira rodada falando quais são os pontos, então é importante que vocês fiquem de olhos abertos, às vezes eu fecho os olhos porque eu já sei de cor aqui e vou me concentrando, mas para quem não conhece os pontos é melhor que vocês fiquem de olhos abertos percebendo. Então, são batidinhas leves, deixa eu até fazer um aqui para a gente começa aqui pela mão, e você pode fazer de qualquer lado, com as duas mãos, do jeito que fica mais confortável para você. Então, primeiro, eu peço que vocês se acomodem bem na cadeira e, se puderem, deixar os 2 pés no chão, melhor. Façam 3 respirações mais profundas. E enquanto vocês vão respirando aí e se conectando, lembrem de alguma situação em que você teve essa sensação de abandono. E pode ser a primeira que vier na sua cabeça, pode ser que venha uma memória de infância, pode ser uma coisa que aconteceu semana passada, não importa. Mas um momento, uma sensação, uma situação em que você se sentiu abandonada. E perceba onde que o seu corpo mostra essa sensação. Talvez você, só de lembrar, já tenha ficado com lágrimas nos olhos ou tenha sentido um aperto no peito. Não sei, perceba o que seu corpo traz. E também perceba qual é a principal emoção que vem ao entrar em contato com essa memória. É a tristeza? É uma sensação de solidão? De que você não vale nada? Não sei. E quando você identificar essa sensação, dê a ela uma nota. Essa tristeza, por exemplo, ela tem uma nota 6, 8.
10. Quanto maior a nota, maior a tristeza. E guarde essa nota para você. Durante a prática, se eu falar alguma sensação, se eu disser alguma coisa que você acha que não combina com você, tudo bem, você pode não repetir, ou você repete e tá tudo bem, ou coloca uma sensação que você tá sentindo. Então a gente começa batendo aqui no ladinho da mão e repetindo 3 vezes a seguinte frase. Mesmo que eu me sinta abandonada, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta abandonada, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta abandonada, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Agora nós vamos para o topo da cabeça. Eu sempre faço com as 2 mãos. Se vocês quiserem fazer com uma só, não tem problema. Sensação de abandono. Aqui no comecinho da sobrancelha. Essa solidão que eu sinto. Do ladinho do olho aqui. Essa sensação de que eu não tenho valor. Aqui no ossinho embaixo do olho. Esse medo de ser abandonada de novo. Entre o nariz e a boca. Essa tristeza profunda que eu sinto. No queixo. Essa tristeza que me acompanha desde a minha infância. Aqui no ossinho da clavícula. Essa sensação de tristeza e de abandono. E agora aqui embaixo do braço, mais ou menos na altura do peito, assim. Esse vazio enorme que existe em mim. Agora a gente começa mais uma rodada. Eu libero todas as memórias de abandono desde minha infância. Aqui na sobrancelha. Eu libero a necessidade de validação que venha dos outros. Do ladinho do olho. Eu solto todas as dúvidas em relação à minha capacidade. Embaixo do olho. Eu solto esse medo de ser abandonada de novo. Embaixo do nariz. Eu não preciso mais me considerar vítima de tudo. Eu solto a necessidade de aprovação dos outros. Eu solto toda a tristeza que ainda existe em mim. Eu solto todo o medo de ser abandonada novamente. Vamos fazer uma paradinha. Dá uma mexida no corpo. Respira fundo. Se alguém quiser compartilhar o que sentiu durante a prática, aí a gente segue para a segunda parte.
Pode acontecer enquanto a gente está fazendo, né? A gente está falando em liberar, em soltar, mas pode ser que a sensação venha até mais forte no momento que a gente está fazendo a prática, né? Por quê? Porque a gente está mexendo naquilo que estava lá, dando seus sinais, mas estava mais adormecido, né? Então, às vezes vem memórias mais fortes, vem lembranças de momentos de tristeza ou de abandono, e aí aqui a gente não vai conseguir se aprofundar, né? Mas numa sessão de EFT a gente vai trabalhando com também com essas sensações que vão surgindo durante a sessão, durante a prática. Então, por isso que ela é muito profunda. Eu tenho certeza que vocês já sentiram alguma diferença dessa forma rápida, mas numa sessão, então, a gente vai em muitas camadas, né? Então, se alguém quiser só comentar como é que se sentiu, não precisa entrar em detalhes. Como é que foi para ti aí, Gi? Nossa, eu vou compartilhar aqui, até como uma forma de incentivar. Se alguém quiser mandar, que tem um pontinho de interrogação aqui no lado direito, embaixo, que fica Uhum. só eu e a Fer conseguimos ver, tá? Se alguém às vezes não quer escrever abertamente aqui nos comentários. Fer, eu acessei uma memória minha, olha só, foi bem forte. E a sensação que veio, o sentimento que veio foi realmente de tristeza. Até Uhum. tô assim, emocionada. Eu lembrei de uma situação em que eu era, não sei exatamente que idade que eu tinha, mas a minha mãe, era eu e meus irmãos estávamos em casa, e a mãe saiu para ir numa consulta médica, bem Uhum. cedo. Então, eu imagino que a ideia dela era assim: ah, vou sair bem cedinho e eu vou voltar, eles vão estar dormindo. Só que eu acordei e eu fiquei desesperada, porque eu não via minha Porque mãe em ela não casa. tá. É uma sensação assim de abandono e de assim: mãe, cadê você? Uhum. E daí eu lembro assim de eu ficar batendo na porta. Olha aqui, ó, é ao vivo, né, o Uhum. negócio. Ai, Fê. Eu ficava batendo na porta, mãe, 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 gritando, gritando, e acho que meus irmãos estavam dormindo, daí um pouco eles acordaram e tal. Eu falei, mãe, a mãe nos deixou, a mãe, cadê a mãe, sabe? Daí Uhum. demorou uns minutos, depois de muito choro, né, toda aquela coisa. A mãe chegou, filha, a mãe achou que vocês iam estar dormindo. Não Uhum. foi por mal, só que já olha o negócio que se instalou e o que eu É, acabei de acessar agora, entende? é Nossa, foi exatamente o que bem, nós bem falamos forte. que é só a vida acontecendo, né? Que É só ela planejou tudo para que para ela fosse fácil e que para vocês também, né? Tipo, não, eu vou sair nesse horário que eles estão dormindo, mas aconteceu isso. Então, que exemplo, não tem exemplo mais ilustrativo de como essas feridas se formam, né? Porque ela não teve a intenção de fazer isso, naturalmente, ela planejou da melhor maneira possível para. E é sim, assim que e eu lembro acontece. assim, que foi uma sensação de desespero, de tristeza, de medo. O que vem muito forte, assim, a mãe nos abandonou. Uhum. Nossa, foi bem. Parece que eu revivi agora o negócio. Então, também para a gente ver que nós, como mães, né, provavelmente estamos criando essas feridas nos nossos também, porque a gente sempre, assim Sim. como as nossas mães, sempre fizeram o melhor que tinham à disposição delas, né, que tinham condições de fazer, nós também fazemos, mas quantas vezes que os nossos filhos podem terem se sentido abandonados, né? Ou, enfim. E eu não sei exatamente quantos minutos durou isso, sabe? Se foi 15, 20, mas para mim foi uma manhã Foi uma inteira, né? eternidade. Exatamente. Que bom. Muito obrigada por compartilhar com a gente. É isso aí. Então, a EFT tem esse poder. Então, se a gente fosse continuar, por exemplo, se eu estivesse atendendo a Gislaine, nós íamos aprofundar mais. Então, me conta mais quais são as sensações, né, que você acessou exatamente. E vamos lembrando, e provavelmente ela iria trazer mais coisas que vão surgindo justamente porque você está desbloqueando essas memórias. E você está mexendo nisso. Então, tem coisa que está mais enterrada que, enquanto você está fazendo, a gente está fazendo, né? A gente consegue acessar e consegue limpar. Vamos lá para a segunda parte, então. Vamos liberar isso. Vamos liberar. Vamos lá. Começando aqui na cabeça, então, de novo. A partir de agora, no lugar da tristeza, eu coloco a alegria.
na sobrancelha. Mesmo que eu tenha me sentido abandonada na infância, agora eu sei que eu sou mais forte do que isso. Eu solto todo o peso dessas memórias para viver com mais leveza. Hoje eu sou uma pessoa acolhedora, tenho empatia e posso ter uma melhor autoestima. Quando a tristeza vier, eu vou me acolher. A empatia que eu dedico aos outros, eu também vou dedicar a mim. Sempre que eu sentir tristeza, eu vou cuidar de mim. Agora eu vejo que os meus pais fizeram o melhor que eles puderam. E que eu já posso soltar essa ideia de que foi abandonada. A partir de agora, eu não me abandono mais. A partir de agora, eu reconheço o meu valor. E não preciso mais me colocar no papel de vítima. Eu crio vínculos com consciência e amor. Eu crio vínculos verdadeiros que fazem bem a mim e aos outros. Eu sou uma pessoa inteira e sou certa como sou. Eu me amo e eu me aceito como eu sou. E agora a gente conclui aqui na mão, do jeito que a gente começou, dizendo o seguinte: assim é, assim é, assim é. Está feito, está feito, está feito. Respira fundo. E eu convido você, então, a voltar para aquela memória que você deu a nota no começo. Tenta se conectar de novo com aquela primeira situação que veio à sua cabeça. E perceba como que seu corpo reage, que antes ele reagiu de uma maneira, agora provavelmente vai reagir de outra. E se você conseguir também, dê uma nova nota. E perceba se aquela nota, para aquela emoção, para aquela sensação física, mudou. E aí, quem quiser compartilhar também, fique à vontade. É assim que funciona, então, a prática da IFT. Como, gente? Já tô bem. Tá nossa, uma sensação. A Precisa dessa segunda rodada, né? Porque precisa, sim. senão precisa Aham. mesmo. Como eu falei, é uma técnica simples de ser aplicada, né? A única regra que existe é que você siga essa ordem dos pontos, mas você pode, muitas vezes, fazer em casa até para... tipo, você tá com dor de cabeça, você tá demorando para dormir, sei lá. Você pode fazer só repetindo isso que você está sentindo. Eu libero essa dor de cabeça, eu libero essa dor de cabeça, assim, não precisa elaborar.
Mas às vezes quando a gente tá com uma sensação ruim ou remoendo alguma situação que aconteceu, né? Que a gente parece que a gente fica contando aquela história, recontando aquela história 1000 vezes, né? Você pode fazer isso, você pode contar essa história fazendo, né? Ah, aconteceu tal coisa, eu me senti assim, eu acho, e vai fazendo até você sentir esse alívio físico, né? Porque é muito perceptível, a gente se sente mais leve, né? Eu acho legal, Fer, também trazer esse conhecimento que, assim, o EFT, por que que faz os toques, né, Fer? Tá aqui é como se tivesse, é o corpo, porque tudo Sim. que a gente sente, desde lá do período intrauterino, vai gravando no nosso corpo, né? Uhum. Vai Sim, passando sim. pelas camadas, o nosso corpo sutil, nosso corpo energético vai chegando no Uhum. nosso corpo físico. Então, e isso não é achismo, isso é comprovado Sim. cientificamente, né? Que é a prática do FT. Então, é Uhum. uma técnica super acessível, que todo mundo, assim, nossa, eu conheci já com a professora Roberta, né? A nossa Uhum. mentora, e, e eu faço uso, assim, tem determinados momentos da minha vida que eu faço mais uso dela, sabe, Fer? Sim. Uhum. Mas tem uns momentos que me ajudaram, assim, muito, principalmente na questão da ansiedade. Teve uma época que eu Uhum. estava desenvolvendo crise de ansiedade, eu fazia os movimentos, nossa, me ajudava muito, muito, muito. E é super fácil, né? Então, é uma Uhum. prática que dá para colocar na nossa rotina com 5 minutinhos por dia, se a gente tiver essa disciplina, né? Ela pode ajudar muito. E E às vezes fazer. em qualquer momento, né, Fer? Às vezes no trabalho, devagarinho, você vai se Sim, tocando, né? sim, Não sim. precisa, Aham. tem que ter em Você casa, que eu pode, não sei o você quê. pode até ficar assim, só como se estivesse coçando o cabelo, só dando uma disfarçadinha, já dá uma, já dá uma aliviada. Bom. Uhum. Então, essa foi a nossa prática hoje, né? Olhando para essa questão do abandono, da ferida do abandono, dessa tristeza, desse vitimismo, né? Esperamos que a live tenha esclarecido para vocês muitas coisas, trazido informações importantes, né? Que possam fazer algumas pecinhas irem se encaixando, né? E isso vai trazendo mais autoconhecimento, né? Olha, aqui tem uma partilha aqui de alguém. Vou compartilhar que eu fiz E o aqui. autoconhecimento liberta. É. Eu chorei muito na minha memória, que veio com muita raiva, dor do abandono, depois me senti leve e quando lembrei novamente foi embora. Que legal. Sabe que já aconteceu em atendimentos e a pessoa, então, fazer esse primeiro movimento de acessar a memória e dar uma nota, né? E quando, no final da técnica, quando eu peço para a pessoa acessar de novo, porque é justamente para a gente perceber a diferença, né? Que a gente faz essa medição, vamos dizer assim. A pessoa não conseguia mais ter a imagem, ela não conseguia mais acessar aquilo. Ou às vezes ela dizia, nossa, mas tipo, eu gastei tantos anos da minha vida com raiva daquilo ali, assim, tipo, parece que perde a importância. Então é uma técnica muito poderosa. Obrigada por ter compartilhado aí a sua percepção. Nossa, Fer, que legal essa percepção né, eu não consigo, travou aqui para mim, não consigo ver quem comentou, mas é exatamente isso. Depois aqui dessa segunda rodada, me veio assim, nossa, sabe? Tipo, tudo aquilo Sim, tudo. é uma virada de chave, assim, muito grande. Nossa, Uhum, muito bom. que bom. Então, se vocês que estão aqui, né, e quem está vendo a gravação também, né, perceber que fez sentido, deixe seu comentário, encaminhe para outras pessoas que Uhum, a gente sabe que nesse horário, né, não fica também tão fácil para todo mundo, mas fica gravada uhum. e a ideia é que sirva até para que vocês repitam, né, a prática, assim, sobre aquela dor que fica mais evidente para vocês. Mas é muito importante que vocês encaminhem para algumas pessoas que talvez não tivessem como estar aqui, enfim, ou que não nos conheçam também, né? E aquilo que vocês perceberem, se quiserem comentar, ou comentar no privado para a gente também, né? Não precisa comentar direto lá. Também nos ajuda a lapidar um pouco mais esses nossos encontros, né? Para que a gente faça cada vez mais direcionado e no formato que ajuda vocês, né? Que contribui para o autoconhecimento de cada um. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre a ferida da rejeição, é isso? Então, isso. Temos mais 3 encontros pela frente, mas
3 quintas-feiras, né, Fê? É. E a Uhum. próxima rejeição. Isso aí. Então tá. Então, Tá obrigada a todo bom? mundo que esteve aqui, que conseguiu fazer a prática, quem deu uma passadinha rápida, quem está vendo a gravação. Obrigada, Gi, também por contribuir Obrigada, Fê. com tanto Obrigada. conhecimento. E aí, semana que vem nos vemos de novo. Até semana que vem. Um beijo. Até, Tchau, um tchau. abraço. Tchau, tchau.